Um milionário contratou um humilde fazendeiro para cuidar de sua mansão. Mas um dia, o empresário chegou em casa mais cedo e começou a chorar ao ver o que ele havia feito com toda a sua família. O sol se erguia sobre os vastos campos da fazenda Rodrigues, tingindo o céu de um dourado intenso que prometia outro dia de colheita abundante. Rafael Rodrigues, o dono dessas terras férteis, observava da janela de seu escritório, seu olhar perdido no horizonte. Atrás dele, o silêncio da casa contrastava dramaticamente com o burburinho dos trabalhadores que já começavam suas tarefas nos campos. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Aos 50 anos, era a imagem viva do sucesso. Proprietário da fazenda mais próspera da região, respeitado nos círculos empresariais e com uma família que, vista de fora, parecia perfeita. No entanto, o peso desse sucesso se sentia como uma laje sobre seus ombros, e o silêncio da casa lhe lembrava o preço que havia pagado por ele. Uma batida suave na porta o tirou de suas reflexões. "Entre", disse, virando-se para ver Beatriz, sua esposa, entrar. Beatriz, com seu cabelo preto preso em um coque elegante e seu vestido simples, mas refinado, era a imagem da graça e da compostura. "Rafael", começou ela, sua voz suave, mas com um toque de firmeza. "O novo capataz está esperando lá fora. Lembra que hoje era seu primeiro dia?" Rafael piscou, momentaneamente desconcertado. Havia esquecido completamente a contratação do novo funcionário. "Ah, sim, claro", respondeu, tentando ocultar sua distração. "Mande-o entrar, por favor." Beatriz assentiu e saiu do quarto. Momentos depois, um homem de meia idade, com pele curtida pelo sol e olhos gentis, entrou no escritório. Tirou o chapéu respeitosamente antes de falar. "Bom dia, Sr. Rodrigues. Sou João Silva, o novo capataz para os jardins e as plantações menores." Rafael o observou com atenção. Havia algo na presença tranquila de João que inspirava confiança. "Bem-vindo, João. Espero que esteja pronto para o trabalho. A fazenda Rodrigues tem padrões altos." João assentiu com um sorriso sereno. "Estou aqui para dar o meu melhor, senhor. Tenho trabalhado a terra toda a minha vida e entendo que cada planta, cada árvore, precisa de atenção e cuidado para prosperar." Essas palavras chamaram a atenção de Rafael. Havia algo na forma como João falava da terra que ressoava nele, lembrando-o de sua própria paixão pela agricultura. Uma paixão que, ultimamente, parecia ter se desvanecido sob o peso dos negócios e das responsabilidades. "Bem dito, João", respondeu Rafael, sentindo um lampejo de seu antigo entusiasmo. "Venha, vou lhe mostrar os jardins e as áreas que estarão sob seus cuidados." Enquanto caminhavam pelos terrenos da fazenda, Rafael não pôde deixar de notar como João parava de vez em quando para examinar uma planta ou tocar a terra com suas mãos calejadas. Sua atenção aos detalhes e seu evidente amor pela natureza eram admiráveis. "Sr. Rodrigues", disse João enquanto se aproximavam de uma área particularmente descuidada do jardim, "com sua permissão, gostaria de sugerir algumas mudanças aqui. Vejo muito potencial." Rafael, surpreso com a iniciativa do novo capataz, assentiu com curiosidade. "Prossiga, João. O que você tem em mente?" João começou a explicar sua visão com entusiasmo, falando sobre como poderiam transformar aquele canto esquecido em um oásis de cor e vida. Suas palavras pintavam uma imagem tão vívida que Rafael quase podia vê-la, e por um momento se viu sonhando com as possibilidades. Foi nesse instante que uma voz interrompeu seus pensamentos. "Pai!" Rafael se virou para ver sua filha mais nova, Mariana, correndo em direção a eles. Com apenas 12 anos, Mariana era um turbilhão de energia e alegria, tão diferente do silêncio que habitualmente reinava na casa. "Mariana!" exclamou Rafael, surpreso com o súbito aparecimento de sua filha. "O que você está fazendo aqui? Deveria estar em suas aulas." O sorriso de Mariana vacilou um pouco diante do tom de seu pai. "É que eu queria te mostrar uma coisa. Tenho trabalhado em um projeto para a escola e pensei que talvez você pudesse me ajudar." Rafael olhou para seu relógio, ciente das reuniões que o aguardavam e do trabalho que ainda tinha pendente. A culpa se misturou com a frustração em seu peito. "Mariana, você sabe que estou ocupado durante o dia.
Não pode esperar até a noite? A decepção no rosto de sua filha foi evidente e Rafael sentiu uma pontada de remorso. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, João interveio com suavidade. Senhorita Mariana, disse, inclinando-se um pouco para ficar na altura da menina, gostaria de me ajudar a planejar o novo jardim? Eu poderia usar a opinião de alguém com imaginação. Os olhos de Mariana se iluminaram com a proposta, e Rafael se viu surpreso mais uma vez pela intuição de João. Observou como sua filha e o capataz começavam a discutir animadamente sobre flores e designs, sentindo uma mistura de alívio e uma estranha sensação de perda. Enquanto se afastava para atender seus compromissos, Rafael não pôde evitar olhar para trás. A imagem de João e Mariana, absortos em sua conversa sobre o jardim, ficou gravada em sua mente. Havia algo naquela cena que lhe provocava uma emoção que não podia nomear, uma sensação de que algo importante estava acontecendo bem diante de seus olhos. Ao entrar novamente na casa, o silêncio o recebeu como um velho conhecido. Mas desta vez, pela primeira vez em muito tempo, Rafael se perguntou se esse silêncio era realmente um sinal de paz ou se escondia algo mais profundo, algo que ele vinha ignorando por tempo demais. Enquanto subia as escadas para seu escritório, seus pensamentos se desviaram para sua outra filha, Carolina. Com 16 anos, Carolina era um enigma para ele, distante e reservada. Rafael não conseguia se lembrar da última vez que tiveram uma conversa real, e essa constatação pesou em seu coração. Sentou-se em sua escrivaninha, rodeado de papéis e relatórios, mas sua mente estava longe dos números e projeções. Pela primeira vez em anos, Rafael Rodrigues se viu questionando as prioridades que haviam guiado sua vida até aquele momento. Lá fora, o sol continuava sua jornada pelo céu, banhando a fazenda em luz dourada. No jardim, as risadas de Mariana se misturavam com a voz tranquila de João. E em algum lugar da casa, Carolina permanecia em silêncio. E assim, sem que ninguém notasse, uma pequena semente de mudança começava a germinar no coração da Fazenda Rodrigues. Os dias na Fazenda Rodrigues começaram a transcorrer com uma nova cadência desde a chegada de João. O jardim, antes descuidado, começava a mostrar sinais de vida renovada, como se a própria terra respondesse ao toque gentil do novo capataz. Mas não era só o jardim que estava mudando. Uma sutil transformação se gestava no próprio coração da família Rodrigues. Rafael, sempre absorto em seus negócios, se via cada vez mais frequentemente olhando pela janela de seu escritório, observando como João trabalhava nos jardins. Havia algo na maneira como o capataz se movia entre as plantas, com uma mistura de respeito e carinho, que despertava em Rafael lembranças de seus primeiros dias na fazenda, quando o amor pela terra era sua principal motivação. Uma tarde, enquanto revisava alguns contratos, Rafael ouviu risadas vindas do jardim. Curioso, ele se debruçou na janela e viu Mariana ajudando João a plantar algumas flores. A menina, com as mãos cheias de terra e um sorriso radiante, parecia mais feliz do que Rafael a tinha visto em muito tempo. Sem pensar duas vezes, Rafael deixou os papéis sobre a escrivaninha e saiu para o jardim. Ao se aproximar, pôde ouvir a conversa entre sua filha e o capataz. "Vê, Mariana", dizia João com voz suave. "Cada semente é como um pequeno milagre. Só precisa de terra boa, água, sol e muito carinho para crescer forte e bonita." Mariana assentiu com entusiasmo. "Você acha que as flores estarão prontas para o aniversário da Carolina? Quero fazer uma surpresa para ela." Rafael parou abruptamente. "O aniversário de Carolina?" Um calafrio percorreu suas costas ao perceber que não fazia ideia de quando era o aniversário de sua filha mais velha. A culpa o invadiu como uma onda fria. "Com certeza", respondeu João com um sorriso. "E será um presente muito especial, porque você o cultivou com suas próprias mãos." Nesse momento, João levantou o olhar e viu Rafael. Com um gesto respeitoso, cumprimentou. "Boa tarde, senhor." "Rodrigues, gostaria de se juntar a nós?" Mariana se virou, surpresa ao ver seu pai fora do escritório àquela hora. "Pai, quer nos ajudar a plantar?" Rafael hesitou por um momento, sentindo o peso dos contratos não assinados em sua escrivaninha.
Mas algo no olhar esperançoso de sua filha o fez se decidir. Claro, disse, aproximando-se e se ajoelhando ao lado deles. O que estamos plantando? Durante a hora seguinte, Rafael se mergulhou em um mundo que havia esquecido. O toque da terra úmida, o aroma das plantas, a satisfação de criar vida com suas próprias mãos. Mariana tagarelava alegremente, contando-lhe sobre seus planos para o jardim e como esperava surpreender Carolina. Pai, disse Mariana de repente com uma seriedade imprópria para sua idade, você acha que a Carolina vai gostar? Ultimamente ela parece tão... triste. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quando foi a última vez que ele realmente conversou com Carolina? Como podia não ter notado que sua filha estava triste? Tenho certeza de que ela vai adorar, respondeu, tentando ocultar sua perturbação. É um gesto muito bonito da sua parte, Mariana. João, que estivera observando a interação em silêncio, interveio com suavidade. Sabem, às vezes as plantas, como as pessoas, precisam de tempo para florescer. Mas com paciência e cuidado constante, elas sempre encontram uma maneira de mostrar sua beleza. Rafael olhou para João, surpreso com a profundidade de suas palavras. Por um momento, teve a sensação de que o capataz falava de algo mais do que plantas. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranjas e rosas, Rafael percebeu que havia passado toda a tarde no jardim. Surpreendentemente, não sentia remorso pelo trabalho não realizado. Em vez disso, sentia-se renovado. Obrigado, João, disse Rafael enquanto se levantava, sacudindo a terra das calças. Pela lição de jardinagem e... por tudo mais. João assentiu com um sorriso sereno. É um prazer, senhor. Às vezes, trabalhar a terra nos ajuda a ver as coisas com mais clareza. Naquela noite, durante o jantar, a família Rodrigues se sentou junta à mesa como não fazia há muito tempo. Beatriz, surpresa com a mudança na rotina de seu marido, observava com curiosidade como Rafael escutava atentamente Mariana falar sobre seus projetos no jardim. Carolina, sentada em silêncio na outra extremidade da mesa, lançava olhares furtivos a seu pai, como se não pudesse acreditar no que via. Quando seus olhos se encontraram com os de Rafael, ele viu algo que o sacudiu até o âmago, uma mistura de anseio e desconfiança que partiu seu coração. Carolina, disse Rafael, quebrando o silêncio que se instalara entre eles, eu gostaria que amanhã você me mostrasse suas pinturas. Mariana me contou que você tem trabalhado em algo novo. A surpresa no rosto de Carolina foi evidente, rapidamente substituída por uma esperança cautelosa. Claro, pai, respondeu com voz suave. Se você realmente quiser vê-las. Claro que quero, afirmou Rafael, percebendo quanto havia perdido por não prestar atenção às paixões de sua filha. Beatriz observava a troca com uma mistura de emoções em seu rosto. Havia passado tanto tempo desde a última vez que viu sua família interagir dessa maneira que quase parecia um sonho. Depois do jantar, enquanto Rafael se preparava para dormir, não conseguia parar de pensar nos eventos do dia. A tarde no jardim com Mariana, as palavras sábias de João, o olhar nos olhos de Carolina, tudo se misturava em sua mente, criando uma sensação de inquietude e ao mesmo tempo de possibilidade. Deitou-se ao lado de Beatriz, que o olhou com uma expressão indescritível. Foi um dia interessante, comentou ela, sua voz uma mistura de curiosidade e cautela. Sim, foi, respondeu Rafael, sentindo o peso de anos de distância entre eles. Beatriz, eu... Shhh! Ela o interrompeu suavemente, colocando um dedo sobre seus lábios. Não diga nada agora. As palavras são fáceis, Rafael. Amanhã é um novo dia. Vamos ver o que ele traz. Com essas palavras, Beatriz apagou a luz, deixando Rafael no escuro com seus pensamentos. Enquanto o sono o invadia, não pôde evitar pensar nas sementes que haviam plantado naquele dia no jardim. O que floresceria delas? E mais importante ainda, o que estava começando a florescer em sua própria família. O silêncio da noite envolveu a fazenda Rodrigues, mas já não era o silêncio frio e distante de antes. Era um silêncio cheio de promessas, de possibilidades, de esperança. E em algum lugar do vasto terreno, as novas sementes plantadas
começavam sua lenta e milagrosa jornada em direção à superfície, alheias ao drama humano que se desenvolvia ao seu redor, mas de alguma forma, inexoravelmente, conectadas a ele. A manhã seguinte amanheceu com uma luz diferente na fazenda Rodrigues. Rafael acordou antes do amanhecer, um hábito que havia perdido com os anos, mas que hoje, inexplicavelmente, havia retornado. Vestiu-se, copiar, continuar Inner AI. Vestiu-se em silêncio, cuidando para não acordar Beatriz, e saiu da casa. O ar fresco da madrugada o recebeu, carregado com o aroma da terra úmida e das flores recém-abertas. Caminhou pelos caminhos do jardim, observando como as primeiras luzes do dia revelavam o trabalho que João e Mariana vinham realizando. Era como se visse o lugar pela primeira vez, notando detalhes que antes passavam despercebidos. "Bom dia, senhor Rodrigues", a voz tranquila de João o sobressaltou. O capataz estava de pé junto a uma roseira, com as mãos manchadas de terra e uma expressão serena no rosto. "João", cumprimentou Rafael, surpreso por não ser o único madrugador. Não esperava encontrar ninguém aqui tão cedo. João sorriu. "As primeiras horas do dia são as melhores para o jardim, senhor. É quando as plantas estão mais receptivas, mais honestas, se me permite a expressão." Rafael assentiu, intrigado pela forma como João falava das plantas como se fossem pessoas. "Honestas?" perguntou, genuinamente curioso. "Sim", respondeu João, acariciando suavemente um botão de rosa. Pela manhã, antes que o calor do dia as obrigue a se fechar, as plantas mostram exatamente o que precisam. Se estão com sede, suas folhas estarão caídas. Se lhes faltam nutrientes, sua cor não será a adequada. É o melhor momento para entendê-las e cuidar delas. Rafael ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de João. Não pôde evitar pensar em sua família, em como havia falhado em ler suas necessidades durante tanto tempo. "João", disse finalmente, "como você aprendeu tanto sobre jardins e plantas?" O capataz se endireitou, olhando para o horizonte onde o sol começava a surgir. "Foi meu pai quem me ensinou, Sr. Rodrigues. Era um homem simples, mas sábio. Costumava dizer que cuidar de um jardim é como cuidar de uma família. Requer atenção constante, paciência e, acima de tudo, amor." As palavras de João ressoaram profundamente em Rafael. Pensou em seu próprio pai, nas lições que lhe dera sobre a administração da fazenda, mas que de alguma forma haviam omitido essas verdades mais profundas. "Seu pai parece ter sido um homem muito sábio", comentou Rafael. João assentiu com um sorriso melancólico. "Ele era. Me ensinou que as raízes são tão importantes quanto as flores. Sem raízes fortes e profundas, nem a planta mais bela pode sobreviver às tempestades." Antes que Rafael pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Era Carolina, vestida com roupas de pintura salpicadas de cores, que parecia tão surpresa em vê-los quanto eles em vê-la. "Carolina", disse Rafael, lembrando-se de sua promessa da noite anterior, "você madrugou." "Sim", respondeu ela, com um tom que misturava surpresa e cautela. "A luz da manhã é especial para pintar." Rafael sentiu uma pontada de reconhecimento. Quantas vezes sua filha teria saído assim cedo, para capturar a luz do amanhecer em suas pinturas, sem que ele notasse? "Gostaria de me mostrar seu trabalho agora?" perguntou, tentando não soar ansioso demais. Carolina hesitou por um momento, como se estivesse avaliando a sinceridade do pedido. Finalmente assentiu. "Tudo bem, me siga." João, percebendo o momento íntimo, se desculpou discretamente e voltou às suas tarefas. Rafael seguiu sua filha até um pequeno galpão no extremo do jardim que havia sido convertido em um estúdio de arte improvisado. Ao entrar, Rafael ficou sem fôlego. As paredes estavam cobertas de telas, cada uma transbordando de cor e vida. Paisagens da fazenda, retratos de trabalhadores, cenas da vida cotidiana. Cada pintura contava uma história, capturando a essência da vida na fazenda de uma maneira que Rafael nunca havia visto antes. "Carolina", murmurou, genuinamente impressionado. "Isto é extraordinário." Sua filha o olhou com uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. "Você realmente acha?" "Absolutamente", respondeu Rafael,
aproximando-se de uma tela que mostrava o velho carvalho junto ao riacho, um lugar que ele mesmo havia frequentado em sua juventude. Você tem um dom incrível, Carolina sorriu timidamente, o primeiro vislumbre de verdadeiro calor que Rafael havia visto nela em muito tempo. Obrigada, pai. Durante a hora seguinte, Carolina mostrou a seu pai suas obras, explicando as técnicas que havia aprendido, os desafios que havia enfrentado. Rafael escutava com atenção, fazendo perguntas, realmente interessado. A cada palavra trocada, sentia que estava sendo construída uma ponte sobre o abismo que os havia separado durante tanto tempo. De repente, Rafael parou diante de uma tela coberta com um pano. "E esta?" perguntou curioso. Carolina pareceu hesitar. Essa é especial. Ainda não está terminada." Com gentileza, Rafael levantou o pano, revelando um retrato inacabado. Ficou sem fôlego ao reconhecer os rostos. Era um retrato da família, com ele, Beatriz, Carolina e Mariana. Mas o que mais o impactou foi a expressão em seu próprio rosto pintado. Distante, ausente, como se estivesse fisicamente presente, mas sua mente estivesse em outro lugar. "Oh, Carolina!" sussurrou, sentindo um nó na garganta. "Desculpe", disse ela rapidamente, movendo a mão para cobrir a tela novamente. "Eu não devia..." "Não", interrompeu Rafael, segurando suavemente sua mão. "Não se desculpe. É perfeito. Dolorosamente perfeito." Seus olhares se encontraram, e por um momento, todas as palavras não ditas, todos os anos de distância, pareceram flutuar entre eles. "Você acha", começou Rafael com voz trêmula, "que poderíamos trabalhar juntos para terminá-lo? Talvez pudéssemos fazer um novo retrato, um que reflita como quero que sejamos daqui para frente." Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas, mas ela assentiu. "Eu gostaria disso, pai." Quando saíram do estúdio, o sol já estava alto no céu. Beatriz os esperava no terraço, uma expressão de surpresa e esperança em seu rosto ao vê-los juntos. "O café da manhã está pronto", anunciou sua voz suave, mas cheia de perguntas não formuladas. Rafael olhou para sua esposa, depois para sua filha e finalmente para o jardim onde João trabalhava diligentemente. Sentiu como se estivesse vendo sua vida de uma nova perspectiva, como se as raízes de sua família, há muito negligenciadas, estivessem começando a se fortalecer novamente. "Vamos", disse, colocando um braço ao redor dos ombros de Carolina e estendendo o outro para Beatriz. "Temos muito o que conversar." Enquanto a família se dirigia para a casa, Rafael não pôde evitar pensar nas palavras de João sobre as raízes profundas. Talvez, pensou, não fosse tarde demais para nutrir essas raízes, para ajudar sua família a crescer forte e unida, capaz de enfrentar qualquer tempestade que pudesse vir. O aroma do café e do pão recém-assado os envolveu ao entrar na casa, misturando-se com a fragrância das flores do jardim. Era o aroma do lar, do novo começo, das possibilidades que se abriam diante deles. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael Rodrigues sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Os dias seguintes na fazenda, Rodrigues transcorreram com uma atmosfera de mudança palpável. Rafael, inspirado por sua recente conexão com Carolina, fez um esforço consciente para estar mais presente na vida de sua família. No entanto, anos de hábitos arraigados não desaparecem da noite para o dia, e o caminho para a reconciliação estava longe de ser simples. Uma manhã, enquanto Rafael revisava alguns documentos em seu escritório, ouviu uma comoção vinda da cozinha. Curioso, levantou-se de sua escrivaninha e se dirigiu para lá. Ao entrar, deparou-se com uma cena caótica. Mariana, coberta de farinha da cabeça aos pés, lutava para controlar uma batedeira elétrica que parecia ter vida própria. Massa de bolo salpicava as paredes e o chão, e no meio de tudo, João tentava acalmar a situação. "Mariana", exclamou Rafael surpreso. "O que está acontecendo aqui?" A menina, com os olhos cheios de lágrimas de frustração, soltou a batedeira. Eu só queria fazer um bolo para o aniversário da Carolina, mas deu tudo errado." Rafael sentiu uma pontada de culpa. Havia estado tão ocupado tentando reconectar-se com Carolina
que havia negligenciado Mariana. Aproximou-se de sua filha mais nova e, para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, a abraçou, sem se importar que seu terno se manchasse de farinha e massa. "Está tudo bem, querida", disse suavemente. "Acidentes acontecem. O importante é a intenção." João, que estivera observando em silêncio, interveio com sua habitual sabedoria. "Senhorita Mariana, sabe, no jardim às vezes plantamos sementes e elas não crescem como esperávamos. Mas isso não significa que devamos desistir. Simplesmente aprendemos e tentamos de novo." Rafael olhou para João com gratidão. "João tem razão. Que tal limparmos essa bagunça e depois tentarmos fazer o bolo juntos?" Os olhos de Mariana se iluminaram. "Sério? Você me ajudaria, pai?" "Claro", respondeu Rafael, percebendo o quanto havia sentido falta desses momentos com sua filha. "Embora eu deva adverti-la que minhas habilidades culinárias são bastante limitadas." Enquanto limpavam a cozinha, Beatriz entrou, atraída pelo barulho. Sua expressão de surpresa ao ver Rafael com as mangas arregaçadas, limpando o chão junto com Mariana, foi indescritível. "Rafael", começou com uma mistura de espanto e precaução em sua voz, "você tem uma videoconferência importante em meia hora com os investidores de São Paulo." Rafael parou, o peso de suas responsabilidades empresariais colidindo com seu recém-descoberto desejo de estar presente para sua família. Olhou para Mariana, depois para Beatriz e finalmente para João, que o observava com uma expressão serena, mas expectante. Naquele momento, Rafael tomou uma decisão. "Beatriz, você poderia remarcar a ligação para amanhã? Há algo importante que preciso fazer hoje." Beatriz piscou, surpresa. "Mas, Rafael, esses investidores têm esperado por esta reunião há semanas. É crucial para a expansão da fazenda." "Eu sei", respondeu Rafael, levantando-se, "mas há coisas mais importantes que a expansão. Explicarei a situação a eles. Se forem os parceiros certos para nós, entenderão." Enquanto Beatriz saía para fazer a ligação, visivelmente desconcertada por este novo Rafael, João se aproximou dele. "Senhor Rodrigues, se me permite dizer, o senhor acaba de tomar uma decisão muito sábia. Às vezes, para que algo cresça forte, é necessário podar outros galhos." Rafael assentiu, grato pelo apoio silencioso de João. "Obrigado, João. Acho que estou apenas começando a entender isso." O resto da manhã transcorreu entre risadas, farinha voadora e o aroma doce do bolo assando. Rafael descobriu, para sua surpresa, que estava gostando enormemente da tarefa. Viu Mariana de uma maneira nova, apreciando sua determinação e criatividade. Quando Carolina voltou de sua aula de arte à tarde, deparou-se com uma cena que nunca teria imaginado. Seu pai e sua irmã mais nova cobertos de farinha, apresentando orgulhosamente um bolo um pouco torto, mas feito com amor. "Feliz aniversário, Carolina", disse Rafael com um sorriso tímido. "Sei que é um pouco cedo, mas Mariana estava tão animada que não pudemos esperar." Carolina olhou para o bolo, depois para seu pai e sua irmã, e finalmente para sua mãe, que observava a cena da porta com uma mistura de emoções em seu rosto. Por um momento ninguém falou. Então, para surpresa de todos, Carolina começou a rir. Não era uma risada zombeteira, mas uma risada genuína, cheia de alegria e talvez um pouco de alívio. "É perfeito", disse finalmente, abraçando Mariana, e depois, após um momento de hesitação, Rafael. Enquanto a família se reunia ao redor da mesa para saborear o bolo, Beatriz se aproximou de Rafael. "Os investidores entenderam", disse em voz baixa, "mas querem uma explicação detalhada amanhã." Rafael assentiu, ciente de que suas ações de hoje teriam consequências no futuro. Mas olhando para sua família reunida, sentiu que pela primeira vez em muito tempo, suas prioridades estavam no lugar certo. No entanto, nem tudo eram flores. Mais tarde naquela noite, quando a emoção do dia havia se acalmado, Rafael encontrou Beatriz no terraço, olhando para o jardim iluminado pela lua. "Beatriz", começou, aproximando-se dela, "sei que essas mudanças devem ser desconcertantes para você." Ela se virou para olhá-lo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Rafael, não me entenda mal. Fico feliz em ver essas mudanças em você, em nossa família. Mas,
Perguntou Rafael, sentindo uma pontada de ansiedade. Mas tenho medo, admitiu Beatriz. Medo de que isso seja temporário, de que você volte a se mergulhar no trabalho e nos deixe para trás de novo. Não sei se poderia suportar essa desilusão outra vez. As palavras de Beatriz atingiram Rafael como um soco no estômago. Ele percebeu quanto dano sua negligência havia causado ao longo dos anos e quão frágil era realmente essa nova dinâmica familiar. Beatriz, disse, pegando as mãos dela entre as suas. Não posso prometer que será fácil. Estou aprendendo, cometendo erros, tentando ser melhor. Mas prometo que não vou desistir. Nossa família é o mais importante para mim, mais do que qualquer negócio ou expansão. Beatriz olhou em seus olhos. Copiar, continuar, inner AI. Beatriz olhou em seus olhos, buscando a verdade em suas palavras. Finalmente, assentiu levemente. Está bem, Rafael. Vamos dar uma chance a isso. Juntos, enquanto se abraçavam sob a luz da lua, com o aroma das flores do jardim flutuando no ar, Rafael percebeu que este era apenas o começo. O caminho para a verdadeira reconciliação e mudança seria longo e cheio de desafios. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Esperança de que, como as plantas no jardim de João, sua família pudesse crescer mais forte, mais unida, capaz de resistir a qualquer tempestade que o futuro pudesse trazer. À distância, as luzes da cidade piscavam, lembrando Rafael que o mundo exterior, com todas as suas demandas e expectativas, ainda estava lá. Amanhã ele teria que enfrentar as consequências de suas decisões de hoje. Mas, por esta noite, neste momento, ele estava exatamente onde precisava estar. A manhã seguinte amanheceu com uma tensão palpável na fazenda Rodrigues. Rafael acordou cedo, sua mente dividida entre o calor dos eventos familiares do dia anterior e a iminente videoconferência com os investidores de São Paulo. Vestiu seu terno mais formal. Uma armadura contra o mundo dos negócios, que agora parecia tão distante da vida, que começava a valorizar. Enquanto ajustava a gravata em frente ao espelho, Beatriz entrou no quarto. Seus olhares se cruzaram no reflexo, uma conversa silenciosa passando entre eles. "Está pronto?" perguntou Beatriz, sua voz misturando apoio e preocupação. Rafael assentiu, virando-se para encará-la. "Tenho que estar. Esta reunião pode mudar o futuro da fazenda." Beatriz se aproximou, alisando as lapelas de seu paletó com um gesto familiar. "Apenas lembre-se por que você está fazendo isso, Rafael. Por quem?" Com um último aperto no ombro, Beatriz saiu do quarto, deixando Rafael imerso em seus pensamentos. Minutos depois, ele se encontrava em seu escritório, diante da tela de seu computador, esperando que a chamada começasse. Os rostos sérios dos investidores apareceram na tela. Suas expressões, uma mistura de curiosidade e leve irritação. Rafael respirou fundo e começou sua explicação. "Senhores, antes de mais nada, quero agradecer sua compreensão pela mudança de horário", começou. "Ontem tomei uma decisão que pode parecer imprudente de uma perspectiva puramente empresarial, mas que considero fundamental para o futuro da Fazenda Rodrigues." Enquanto Rafael falava sobre a importância da família, sobre como o verdadeiro valor da fazenda residia não apenas em seus campos e produtos, mas nas pessoas que a faziam funcionar, notou uma mudança sutil nas expressões dos investidores. Alguns pareciam céticos, outros intrigados. "O que proponho", continuou Rafael, sentindo uma nova confiança crescer em seu interior, "é uma abordagem que integre o bem-estar de nossos trabalhadores e suas famílias com a expansão e modernização da fazenda. Acredito firmemente que isso não só é moralmente correto, mas também nos dará uma vantagem competitiva única no mercado." A discussão que se seguiu foi intensa. Os investidores questionaram a viabilidade financeira do plano, expressaram preocupações sobre os prazos e os retornos do investimento. Rafael manteve-se firme, respaldando seus argumentos com dados e projeções, mas também com uma paixão que surpreendeu até a ele mesmo. Depois do que pareceu uma eternidade, o líder do grupo de investidores, um homem de rosto severo chamado Alexandre Viana, falou: "Senhor Rodrigues, sua proposta é pouco convencional. No entanto, não podemos negar que há mérito em seus argumentos."
Precisaremos de tempo para revisar os detalhes e consultar nossos assessores. Rafael assentiu, consciente de que isso não era uma rejeição direta, mas também não era uma vitória. Entendo, Sr. Viana. Agradeço sua consideração e ficarei feliz em fornecer qualquer informação adicional que precisarem. Quando a chamada terminou, Rafael recostou-se em sua cadeira, exausto, mas com uma sensação de realização. Ele havia defendido suas novas convicções diante de um dos maiores desafios de sua carreira. Saiu de seu escritório para encontrar Beatriz, esperando ansiosamente no corredor. Como foi? Ela perguntou. Difícil, admitiu Rafael, mas acho que consegui fazê-los ver meu ponto de vista. Agora só resta esperar. Beatriz o abraçou, um gesto que se tornara mais frequente nos últimos dias. Estou orgulhosa de você, Rafael. Seja qual for o resultado, você fez a coisa certa. Enquanto caminhavam juntos em direção à cozinha, encontraram João, que vinha do jardim com uma cesta cheia de vegetais frescos. O capataz os cumprimentou com um sorriso, mas Rafael notou uma sombra de preocupação em seus olhos. João, disse Rafael, está tudo bem? João hesitou por um momento antes de responder. Senhor, Rodrigues, há algo que o senhor deveria ver nos Campos do Leste. Intrigado e um pouco alarmado, Rafael seguiu João até os campos. À medida que se aproximavam, Rafael notou que algo não estava certo. As plantas, que deveriam estar em pleno crescimento, pareciam murchas e fracas. O que está acontecendo? Perguntou Rafael, ajoelhando-se para examinar mais de perto as plantas. João se agachou ao seu lado. Parece ser uma nova praga, senhor. Nunca vi algo assim nesta região. Se não agirmos rápido, podemos perder toda a colheita do leste. Rafael sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. A perda desta colheita seria um golpe devastador, especialmente agora que ele estava tentando convencer os investidores de sua nova abordagem. O que podemos fazer? Perguntou, tentando manter a calma. João balançou a cabeça. Os pesticidas tradicionais não funcionarão contra isso. Precisamos buscar uma solução mais natural. Conheço um agrônomo na cidade que tem experimentado métodos orgânicos de controle de pragas. Pode ser nossa melhor opção. Rafael assentiu, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. Os métodos orgânicos eram mais caros e menos testados, mas alinhados com a visão que ele acabara de apresentar aos investidores. Faça isso, disse finalmente. Entre em contato com esse agrônomo e faça o que for necessário para salvar a colheita. Enquanto voltavam para a casa, Rafael não pôde evitar sentir que estava andando sobre uma corda bamba. De um lado, sua família e seu novo compromisso com uma abordagem mais ética e sustentável. Do outro, a dura realidade dos negócios e as expectativas dos investidores. No terraço, encontraram Carolina pintando, seus traços capturando a beleza do pôr do sol sobre os campos. Rafael parou para observá-la, maravilhado com o talento de sua filha e com como ela parecia ver beleza mesmo nos momentos de incerteza. Carolina, chamou suavemente. Quando ela se virou, continuou. Gostaria que amanhã visitássemos a galeria de arte na cidade? Acho que é hora de seu talento ser reconhecido além da fazenda. Os olhos de Carolina se iluminaram com uma mistura de surpresa e emoção. Sério, pai? E o seu trabalho? Rafael sorriu apesar da preocupação que sentia pela situação nos campos. Meu trabalho mais importante é ser seu pai. O resto pode esperar um dia. Enquanto Carolina o abraçava com entusiasmo, Rafael trocou um olhar com Beatriz, que os observava da porta. Em seus olhos viu compreensão e apoio, mas também um aviso silencioso. Ambos sabiam que estavam navegando em águas turbulentas e que as decisões que tomassem nos próximos dias poderiam mudar o rumo de suas vidas para sempre. Naquela noite, enquanto a família jantava junta, compartilhando risadas e planos para o futuro, Rafael se viu dividido entre a alegria do momento e a ansiedade pelo que viria. Olhou ao seu redor, para os rostos das pessoas que mais amava, e prometeu a si mesmo que não importava o que acontecesse, não perderia de vista o que realmente importava. Lá fora, nos campos escurecidos pela noite, a ameaça da praga espreitava, uma sombra sobre o futuro da fazenda. Mas dentro da casa,
Iluminada pelo cálido resplendor das lâmpadas e pelo afeto familiar, Rafael Rodrigues encontrou a força para enfrentar qualquer desafio que o amanhã pudesse trazer. O dia amanheceu claro e brilhante sobre a Fazenda Rodrigues, como se a própria natureza quisesse oferecer sua melhor face para a crucial reunião que estava por vir. Rafael acordou antes do amanhecer, sua mente já trabalhando nos argumentos que apresentaria aos investidores. Enquanto se vestia, notou que Beatriz já não estava na cama. Encontrou-a na cozinha, preparando o café da manhã para toda a família. Queria que todos tivéssemos um bom começo hoje, explicou ela com um sorriso cansado, mas determinado. Pouco a pouco, o resto da família foi se juntando a eles. Carolina, com olheiras que revelavam uma noite de trabalho em suas pinturas. Mariana, revisando nervosamente sua apresentação em seu tablet. Até mesmo João havia chegado cedo, trazendo consigo notícias frescas dos campos. A planta resistente continua crescendo forte, senhor, informou João, enquanto tomava uma xícara de café. E notamos que algumas das plantas vizinhas parecem estar melhorando também. Rafael assentiu, grato por esta pequena vitória. Cada boa notícia contava hoje. No meio da manhã, o som de veículos se aproximando anunciou a chegada dos investidores. Rafael e Beatriz saíram para recebê-los com o resto da família e os trabalhadores-chave formando uma linha de boas-vindas atrás deles. Alexandre Viana, o líder do grupo de investidores, desceu do primeiro carro com uma expressão séria em seu rosto. Senhor Rodrigues, cumprimentou com um aperto de mão firme. Estamos aqui para ver exatamente o que tem acontecido em nosso investimento. Rafael assentiu, mantendo a compostura. Claro, Sr. Viana, mostraremos tudo a vocês. Mas primeiro, gostaria que conhecessem as pessoas que tornaram tudo isso possível. Um por um, Rafael apresentou sua família e os trabalhadores-chave. Quando chegou a vez de Carolina e Mariana, as meninas deram um passo à frente. Preparamos uma apresentação para vocês, disse Carolina, sua voz tremendo ligeiramente, mas ganhando confiança a cada palavra. Gostaríamos de mostrar a vocês não apenas os desafios que enfrentamos, mas também as soluções inovadoras que desenvolvemos. Os investidores trocaram olhares de surpresa, mas concordaram. A apresentação ocorreu no celeiro principal, que havia sido transformado em um espaço de exibição improvisado. As pinturas de Carolina cobriam as paredes, mostrando vividamente a luta contra a praga e a beleza resiliente da terra. Mariana projetou seu vídeo viral, que agora contava com milhões de visualizações, mostrando o processo de agricultura orgânica e o impacto positivo na comunidade. O doutor Lucas, o agrônomo, apresentou suas descobertas sobre a planta resistente, explicando como essa descoberta poderia revolucionar não apenas a luta contra esta praga específica, mas potencialmente toda a indústria agrícola. À medida que a apresentação avançava, Rafael notou uma mudança sutil na expressão dos investidores. O ceticismo inicial deu lugar à curiosidade e depois a um interesse genuíno. Finalmente, chegou o momento do tour pelos campos. João liderou o caminho, explicando com paixão e conhecimento cada aspecto da nova abordagem da fazenda. Quando chegaram à seção onde crescia a planta resistente, agora rodeada por outras plantas que mostravam sinais de recuperação, até mesmo o estoico Alexandre Viana parecia impressionado. De volta à casa principal, Rafael se preparou para o veredicto final. Alexandre Viana se levantou, sua expressão ilegível. Senhor Rodrigues, começou. Quando viemos hoje, esperávamos encontrar desculpas e promessas vazias. Em vez disso, vimos inovação, dedicação e um espírito de comunidade que, francamente, nos surpreendeu. Rafael conteve a respiração, sentindo a mão de Beatriz apertando a sua sob a mesa. Sua abordagem é arriscada, continuou Viana, mas também vemos o potencial. O mercado para produtos orgânicos e sustentáveis está crescendo, e sua história, bem, é o tipo de história que se vende por si só. Um sorriso começou a se formar no rosto de Rafael, mas ele se conteve, esperando as palavras finais. Decidimos não apenas manter nosso investimento, anunciou Viana, mas aumentá-lo. Queremos fazer parte deste novo capítulo da Fazenda Rodrigues. Com uma condição.
Qual seria essa condição? Perguntou Rafael cauteloso. Que mantenha essa abordagem de tomada de decisões colaborativa. O que vimos hoje é o resultado de um esforço de equipe, de uma família trabalhando unida. Queremos ver mais disso. A tensão na sala se dissipou, substituída por uma onda de alívio e alegria. Mariana foi a primeira a romper o silêncio com um grito de alegria, seguida rapidamente por abraços e felicitações de todos os presentes. No meio da celebração, Rafael se viu olhando pela janela para os campos. O sol da tarde banhava a terra em um resplendor dourado e, por um momento, ele pôde ver o futuro se desdobrando diante de seus olhos. Campos prósperos, uma comunidade unida, uma família forte. Beatriz se aproximou dele, envolvendo seus braços ao redor de sua cintura. Conseguimos, sussurrou. Rafael sorriu, abraçando-a com força. Não, meu amor, conseguimos juntos. Todos nós. Naquela noite, a Fazenda Rodrigues vibrou com a energia de uma festa improvisada. Trabalhadores, família e até mesmo os investidores se misturaram, compartilhando comida, música e risadas. Carolina revelou uma nova pintura, um retrato da família Rodrigues rodeada pela comunidade da fazenda, com os campos férteis se estendendo ao fundo. Era uma imagem de unidade, de esperança, de um futuro brilhante construído sobre raízes fortes e profundas. Enquanto a celebração continuava, Rafael escapou por um momento, caminhando até a borda dos campos. João o encontrou ali, contemplando as estrelas. Uma boa colheita, não acha, Sr. Copier? Remember that information? In previous chats I asked you to do the same thing, with the same prompt to adapt the text below. However, you didn't achieve the main goal, which is the full adaptation of the text, which contains 63,000 words, and you didn't even reach 80% of the characters. Focus on the main goal, which is to fully adapt the text below, without leaving any parts out. And continue inere I entendo. Peço desculpas por não ter alcançado o objetivo principal anteriormente. Vou continuar a adaptação do texto, focando em traduzir e adaptar completamente os 63.000 palavras originais sem deixar nenhuma parte de fora. Continuarei a partir do ponto onde paramos. Uma boa colheita, não acha, senhor? Disse o capataz com um sorriso. Rafael assentiu, seu coração cheio de gratidão. A melhor, João. E não me refiro apenas às plantações. As melhores colheitas, refletiu João, são aquelas que nutrem não só o corpo, mas também a alma, e isso é o que conseguimos aqui. Rafael colocou uma mão no ombro de João, grato pela sabedoria e pelo apoio constante do homem. De volta à festa, Rafael observou sua família. Beatriz, radiante e relaxada pela primeira vez em semanas. Carolina, explicando apaixonadamente sua arte a um grupo de investidores interessados. Mariana, ensinando alguns dos trabalhadores mais jovens como editar vídeos em seu tablet. Naquele momento, Rafael Rodrigues entendeu que a verdadeira riqueza não se media em hectares ou em cifras bancárias, mas nos laços que uniam as pessoas, no amor que cultivavam dia após dia, na força que encontravam juntos diante da adversidade. A Fazenda Rodrigues havia enfrentado seu maior desafio e emergido não apenas intacta, mas transformada. E enquanto a noite avançava, cheia de música, risos e promessas de um futuro brilhante, Rafael soube que esta era apenas a primeira de muitas colheitas do coração que estavam por vir. Nos dias que se seguiram, a Fazenda Rodrigues entrou em um ritmo diferente. A notícia do novo investimento e da abordagem inovadora se espalhou rapidamente, atraindo a atenção da mídia local e até mesmo nacional. Repórteres começaram a aparecer, ansiosos para contar a história da fazenda que estava redefinindo a agricultura sustentável. Rafael, inicialmente desconfortável com toda a atenção, logo percebeu que esta era uma oportunidade de espalhar sua mensagem ainda mais longe. Com a ajuda de Carolina e Mariana, ele aprendeu a usar as redes sociais para compartilhar atualizações regulares sobre o progresso da fazenda. Um dia, enquanto caminhava pelos campos com João, Rafael notou algo surpreendente. As plantas que haviam sido afetadas pela praga não apenas se recuperavam, mas pareciam mais fortes e saudáveis do que nunca. "João, olhe isso!"
exclamou Rafael apontando para uma fileira particularmente robusta de plantas. Elas parecem ainda melhores do que antes da praga. João sorriu, seus olhos brilhando com conhecimento. É verdade, senhor. Às vezes, um desafio pode fortalecer não apenas as pessoas, mas também as plantas. Essas aqui desenvolveram uma resistência natural. Agora são mais fortes do que nunca. Rafael ficou pensativo por um momento. Isso me faz pensar, talvez possamos usar essa experiência para desenvolver variedades mais resistentes de culturas. Isso poderia ajudar não apenas nossa fazenda, mas agricultores em todo o país. Uma ideia excelente, senhor, concordou João. Poderíamos trabalhar com o Dr. Lucas para estudar essas plantas mais a fundo. Enquanto voltavam para a casa, Rafael não pôde deixar de notar como a fazenda parecia diferente agora. Os trabalhadores se moviam com um novo senso de propósito, as conversas eram mais animadas e havia um sentimento geral de otimismo no ar. Na varanda, encontraram Beatriz conversando animadamente com uma mulher que Rafael não reconheceu. Rafael, que bom que você chegou, disse Beatriz sorrindo. Esta é Fernanda Oliveira, da Universidade Estadual. Ela está interessada em nossa abordagem de agricultura sustentável. Rafael cumprimentou Fernanda calorosamente. É um prazer conhecê-la. Como podemos ajudar? Fernanda explicou que a universidade estava procurando parceiros para um estudo de longo prazo sobre práticas agrícolas sustentáveis. Sua fazenda seria um local de estudo ideal, ela disse. Gostaríamos de acompanhar seu progresso, documentar suas técnicas e possivelmente até usar sua fazenda como um local de treinamento para futuros agrônomos. Rafael olhou para Beatriz, que assentiu encorajadoramente. Seria uma honra fazer parte desse estudo, ele respondeu. Na verdade, acabamos de fazer uma descoberta interessante nos campos que pode ser de grande interesse para sua pesquisa. Enquanto Rafael explicava sobre as plantas resistentes, os olhos de Fernanda se arregalaram de empolgação. Isso é extraordinário, ela exclamou. Se pudermos replicar essa resistência em outras culturas, poderia revolucionar a agricultura sustentável em todo o país. Naquela noite, durante o jantar, a família discutiu animadamente as novas possibilidades que se abriam. Carolina sugeriu criar uma série de pinturas documentando a transformação da fazenda ao longo do tempo. Mariana propôs iniciar um podcast sobre agricultura sustentável, entrevistando especialistas e compartilhando as experiências da fazenda. Estou tão orgulhosa de vocês, meninas, disse Beatriz, seus olhos brilhando de emoção. Vocês estão realmente abraçando o espírito desta nova fase da fazenda. Rafael olhou ao redor da mesa, seu coração transbordando de gratidão e amor. Todos nós estamos, ele disse. Esta fazenda sempre foi mais do que apenas um negócio. É nosso legado, nossa casa. E agora está se tornando algo ainda maior, um modelo para o futuro da agricultura. As semanas se transformaram em meses e a Fazenda Rodrigues continuou a florescer. A parceria com a universidade trouxe um fluxo constante de pesquisadores e estudantes, todos ansiosos para aprender com o sucesso da fazenda. Um dia, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era Alexandre Viana, o líder dos investidores. Senhor Rodrigues, começou Viana, sua voz cheia de entusiasmo. Acabei de receber os últimos relatórios financeiros. Os resultados são impressionantes. Sua abordagem não só está funcionando, está superando todas as nossas expectativas. Rafael sorriu, lembrando-se de como estava nervoso durante aquela primeira apresentação aos investidores. Fico feliz em ouvir isso, Sr. Viana, mas o verdadeiro crédito vai para toda a equipe aqui na fazenda. Cada pessoa contribuiu para esse sucesso. E é por isso que estou ligando, continuou Viana. Queremos expandir esse modelo. Há outras fazendas em nosso portfólio que poderiam se beneficiar de sua abordagem. Estaríamos interessados em sua consultoria para implementar práticas semelhantes em outros lugares. A proposta pegou Rafael de surpresa. Era uma oportunidade incrível, mas também significava novos desafios e responsabilidades. Agradeço a oferta, Sr. Viana. Deixe-me discutir isso com minha família e equipe. Prometo dar uma resposta em breve. Depois de desligar,
Rafael reuniu a família e João para compartilhar a notícia. As reações foram mistas. "Pai, isso é incrível!" exclamou Mariana. "Poderíamos ajudar tantas outras fazendas." Carolina parecia mais cautelosa. "Mas e quanto à nossa fazenda?" "Não queremos perder o foco aqui." Beatriz colocou uma mão reconfortante no braço de Rafael. "É uma grande oportunidade, querido. Mas a decisão é sua. Apoiaremos você, não importa o que decida." João, que estivera ouvindo silenciosamente, finalmente falou. "Senhor Rodrigues, lembre-se do que aprendemos com nossas plantas. Às vezes, para crescer, precisamos nos estender além de nossos limites atuais. Mas nossas raízes sempre devem permanecer fortes e profundas." Rafael refletiu sobre as palavras de todos. Finalmente, ele sorriu. "Acho que encontramos um novo desafio, um que pode nos ajudar a crescer ainda mais. Mas faremos isso juntos, como uma família, como uma comunidade. Nossa fazenda sempre será nossa prioridade. Mas agora temos a chance de compartilhar o que aprendemos e fazer uma diferença ainda maior." Nos meses que se seguiram, a Fazenda Rodrigues se tornou um centro de inovação e aprendizado. Rafael e sua equipe começaram a viajar para outras fazendas, compartilhando suas experiências e ajudando a implementar práticas sustentáveis. Carolina usou seu talento artístico para criar materiais educativos visuais, enquanto Mariana expandiu seu podcast, que agora tinha ouvintes em todo o país. Beatriz assumiu um papel mais ativo na administração diária da fazenda, permitindo que Rafael se dedicasse às novas iniciativas. João, com sua sabedoria e experiência, tornou-se um mentor para muitos jovens agricultores que vinham aprender na Fazenda Rodrigues. Um ano após a crise da praga, a família Rodrigues se reuniu novamente no terraço, olhando para os campos prósperos que se estendiam diante deles. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, refletindo nas folhas saudáveis das plantas. "Quem diria", disse Rafael, seu braço ao redor de Beatriz, "que uma praga quase devastadora nos levaria a tudo isso?" Beatriz sorriu, recostando-se nele. "Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios." Carolina, que estava capturando o pôr do sol em sua tela, parou para olhar para seus pais. "Sabe, pai, acho que finalmente entendi o que você quis dizer sobre legado. Não se trata apenas de preservar o que temos, mas de criar algo que possa crescer e se adaptar." Mariana, que estava editando seu último episódio de podcast, levantou os olhos de seu laptop. "E o melhor de tudo é que estamos fazendo isso juntos, como uma família." João, que se juntara a eles para a ocasião, levantou sua xícara de café em um brinde. "A Fazenda Rodrigues", ele disse, "e a todas as sementes que plantamos, nas terras e nos corações." Todos se juntaram ao brinde, suas vozes se misturando com o canto dos pássaros que retornavam aos seus ninhos para a noite. Rafael olhou para sua família, para os campos além e para o céu que escurecia lentamente. Ele sentiu uma profunda sensação de paz e propósito. A Fazenda Rodrigues havia enfrentado sua tempestade e emergido não apenas intacta, mas transformada. As raízes da família, uma vez ameaçadas pela negligência e distância, agora estavam mais fortes e profundas do que nunca. E as sementes que haviam plantado, de amor, compreensão, inovação e sustentabilidade, prometiam uma colheita abundante para as gerações vindouras. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Rafael Rodrigues soube, com uma certeza que vinha do fundo de seu coração, que o verdadeiro trabalho de sua vida estava apenas começando, e com sua família ao seu lado, estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. O legado da Fazenda Rodrigues não era mais apenas sobre terra e colheitas, mas sobre pessoas, comunidade e um futuro sustentável para todos. E essa, Rafael pensou com um sorriso, era a colheita mais rica de todas. À medida que os meses se transformaram em anos, a Fazenda Rodrigues continuou a evoluir e a prosperar. O modelo de agricultura sustentável que Rafael e sua família haviam desenvolvido se espalhou para além das fronteiras de sua propriedade, inspirando mudanças em fazendas por todo o país. Carolina, agora uma artista reconhecida, organizou uma exposição itinerante de suas obras,
levando as imagens da transformação da fazenda para galerias em grandes cidades. Suas pinturas não apenas documentavam a jornada da Fazenda Rodrigues, mas também serviam como uma poderosa ferramenta de conscientização sobre a importância da agricultura sustentável. Mariana, por sua vez, transformou seu podcast em um programa de rádio nacional sobre agricultura e sustentabilidade. Sua voz jovem e entusiasmada trouxe as questões agrícolas para uma nova geração de ouvintes, inspirando muitos jovens a considerar carreiras no campo. Beatriz, sempre o pilar silencioso da família, assumiu um papel de liderança na comunidade local. Ela iniciou programas de educação para as famílias dos trabalhadores, garantindo que todos na fazenda tivessem acesso a oportunidades de aprendizado e crescimento. João, embora já não tão jovem, continuava a ser uma fonte inesgotável de sabedoria. Ele começou a treinar uma nova geração de capatazes, compartilhando não apenas técnicas agrícolas, mas também sua filosofia de respeito pela terra e pelas pessoas. Rafael, por sua vez, tornou-se uma figura respeitada no mundo da agricultura sustentável. Ele foi convidado para palestrar em conferências internacionais, compartilhando a história da Fazenda Rodrigues e as lições aprendidas ao longo do caminho. No entanto, apesar de todas as suas novas responsabilidades, ele nunca perdeu de vista o que era verdadeiramente importante. Um dia, enquanto caminhava pelos campos com seu neto recém-nascido nos braços, Rafael refletiu sobre a jornada que o trouxera até ali. O bebê, filho de Carolina, representava uma nova geração, um novo capítulo na história da família Rodrigues. "Veja, pequeno", sussurrou Rafael, mostrando ao bebê as vastas extensões de terra verde e próspera. Tudo isso começou com uma semente de mudança, de esperança. E agora olhe o que se tornou. Naquele momento, Rafael viu João se aproximando, acompanhado por um grupo de jovens estagiários da universidade. O velho capataz sorriu ao ver Rafael com o bebê. "Mostrando ao nosso mais novo membro os segredos da terra, Sr. Rodrigues?", perguntou João com um brilho nos olhos. Rafael riu suavemente. "Apenas garantindo que ele entenda de onde vem e para onde estamos indo, João." João assentiu sabiamente. As melhores lições sempre começam cedo, como uma semente plantada na estação certa. Os estagiários observavam a interação com interesse, claramente impressionados com o respeito mútuo entre o dono da fazenda e o capataz. Rafael aproveitou a oportunidade para uma lição improvisada. "Vocês veem", ele disse aos jovens, "o sucesso da Fazenda Rodrigues não se baseia apenas em técnicas agrícolas ou tecnologia avançada. Baseia-se em pessoas, em relacionamentos, em respeito pela terra, pelos outros e por nós mesmos." Os estudantes assentiram, absorvendo cada palavra. Rafael continuou embalando gentilmente seu neto. "Cada decisão que tomamos aqui considera não apenas o próximo trimestre ou a próxima colheita, mas as próximas gerações. Este copiar, continuar, Inner AI. Cada decisão que tomamos aqui considera não apenas o próximo trimestre ou a próxima colheita, mas as próximas gerações." "Este pequeno aqui", Rafael disse, olhando com carinho para seu neto, "e todos os que virão depois dele merecem herdar uma terra saudável e um mundo sustentável." João acrescentou, dirigindo-se aos estagiários, "E lembrem-se, jovens, a terra sempre fala conosco. Nossa tarefa é aprender a ouvir e responder com sabedoria e respeito." Enquanto o grupo continuava sua caminhada pelos campos, Rafael refletiu sobre como a fazenda havia se tornado um verdadeiro centro de aprendizado e inovação. Não era incomum ver pesquisadores trabalhando lado a lado com agricultores experientes, cada um aprendendo com o outro. De volta à casa principal, Rafael encontrou Beatriz organizando os preparativos para uma festa comunitária que se tornara uma tradição anual na Fazenda Rodrigues. O evento celebrava não apenas a colheita, mas também a união da comunidade e os avanços em práticas sustentáveis. "Como estão os preparativos, querida?", perguntou Rafael, ainda embalando o neto adormecido. Beatriz sorriu, seus olhos brilhando com a empolgação dos preparativos. "Tudo está indo maravilhosamente bem.
Este ano teremos representantes de várias outras fazendas que adotaram nosso modelo. É incrível ver como nossa pequena ideia se espalhou. Rafael assentiu, sentindo uma onda de orgulho e gratidão. E quem diria que aquela crise com a praga nos levaria a tudo isso? Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas, respondeu Beatriz, ecoando as palavras que havia dito anos atrás. Naquela noite, a fazenda estava viva com as luzes e sons da celebração. Famílias de trabalhadores, pesquisadores, estudantes e visitantes de outras fazendas se reuniram nos amplos gramados da propriedade. O aroma de comida caseira pairava no ar, misturando-se com o som de música e risos. Carolina havia montado uma pequena exposição de suas pinturas mais recentes, documentando o progresso da fazenda e de outras propriedades que haviam adotado práticas sustentáveis. Mariana, por sua vez, estava gravando entrevistas para seu programa de rádio, capturando as histórias e experiências dos participantes. No centro da festa, Rafael observava tudo com um sentimento de realização. Ele viu João conversando animadamente com um grupo de jovens agricultores, compartilhando sua sabedoria acumulada ao longo dos anos. Beatriz estava cercada por um grupo de mulheres da comunidade, discutindo os próximos projetos educacionais. Em um momento de pausa, Alexandre Viana, o investidor que anos atrás havia duvidado da visão de Rafael, aproximou-se. "Rafael", disse ele, estendendo a mão para um aperto firme. "Não posso deixar de me maravilhar com o que você conseguiu aqui. Quando propôs essa abordagem sustentável anos atrás, admito que tive minhas dúvidas. Mas você não apenas provou que estava certo, como também criou um modelo que está transformando a indústria." Rafael sorriu, lembrando-se daquela tensa reunião de anos atrás. "Obrigado, Alexandre, mas o mérito não é só meu. Foi um esforço de toda a comunidade, de minha família, de pessoas como João. Todos acreditaram que poderíamos fazer as coisas de maneira diferente." Viana assentiu, olhando ao redor para a festa animada. "E olhe o resultado. Não é apenas uma fazenda próspera, é um movimento. Vocês estão mudando a forma como as pessoas pensam sobre agricultura e sustentabilidade." Enquanto conversavam, Carolina se aproximou carregando seu filho que havia acabado de acordar. "Pai", ela disse, "acho que alguém quer dar um passeio com o avô." Rafael pegou o neto com alegria, desculpando-se com Viana. Ele caminhou até a borda do gramado, onde a festa dava lugar aos campos escuros e tranquilos. As estrelas brilhavam intensamente no céu noturno, e uma brisa suave carregava o aroma da terra e das plantas. "Vê, pequeno", Rafael sussurrou para o bebê. "Este é o seu legado. Não apenas esta terra, mas esta comunidade, este modo de vida. Você crescerá sabendo que cada escolha que fazemos afeta não apenas a nós, mas a todos ao nosso redor e ao próprio planeta." O bebê gorgolejou, seus olhos grandes fixos no rosto do avô. "Sua bisavó costumava dizer que somos apenas guardiões desta terra", continuou Rafael. "Nosso trabalho é cuidar dela, melhorá-la e passá-la adiante em melhor estado do que a recebemos. E é isso que estamos tentando fazer aqui." Enquanto Rafael falava suavemente com seu neto, ele não percebeu Beatriz se aproximando silenciosamente por trás. Ela envolveu os braços ao redor de seu marido e do bebê, formando um abraço de 3 gerações. "Estamos criando algo belo aqui, não é?", disse ela baixinho. Rafael assentiu, sua garganta apertada com emoção. "Algo que durará muito além de nós." Juntos, eles ficaram ali por um momento, observando a festa à distância, sentindo a presença reconfortante um do outro e o peso suave do bebê em seus braços. Era um momento de perfeita harmonia, passado, presente e futuro, entrelaçados em um abraço amoroso. À medida que a noite avançava, os convidados começaram a se dispersar, levando consigo não apenas memórias de uma noite agradável, mas também ideias e inspiração para suas próprias vidas e trabalhos. A Fazenda Rodrigues havia se tornado mais do que apenas um negócio bem-sucedido. Era um farol de esperança e um modelo para um futuro mais sustentável. Rafael e Beatriz, de mãos dadas, observaram os últimos convidados partirem. As luzes da festa foram apagadas uma a uma, deixando apenas o brilho suave das estrelas e o ocasional piscar dos vagalumes nos campos. "Sabe",
disse Rafael, quebrando o silêncio confortável. Quando penso em tudo o que passamos, todas as dúvidas e desafios, fico maravilhado com onde chegamos. Beatriz apertou sua mão suavemente. E ainda temos muito pela frente. Cada dia traz novas oportunidades, novos desafios. Rafael assentiu, sentindo uma mistura de entusiasmo e serenidade. Sim, mas agora sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa, desde que estejamos juntos. Nossa família, nossa comunidade, essas são nossas verdadeiras colheitas. Enquanto caminhavam de volta para casa, Rafael fez uma pausa para olhar mais uma vez para os campos que se estendiam sob o céu estrelado. Ele pensou em seu pai, em todas as gerações que haviam trabalhado esta terra antes dele, e nas gerações que viriam depois. A Fazenda Rodrigues era mais do que apenas um pedaço de terra. Era uma história contínua de amor, trabalho duro e dedicação. Com um sorriso de contentamento, Rafael entrou em casa com Beatriz, sabendo que amanhã traria um novo dia, novos desafios e novas oportunidades para fazer a diferença. E ele estava pronto para enfrentar tudo isso, com sua família ao seu lado e o amor pela terra em seu coração. Nos anos que se seguiram, a história da Fazenda Rodrigues continuou a se desdobrar de maneiras que Rafael nunca poderia ter imaginado. O modelo de agricultura sustentável que eles haviam desenvolvido se espalhou não apenas pelo Brasil, mas começou a ganhar reconhecimento internacional. Um dia, Rafael recebeu uma ligação surpreendente. Era de um representante das Nações Unidas, convidando-o para falar em uma conferência global sobre agricultura sustentável e segurança alimentar. É uma honra incrível, disse Rafael à família durante o jantar naquela noite. Mas não sei se devo ir. Há tanto trabalho a ser feito aqui. Carolina, agora uma artista renomada e ativista ambiental, foi a primeira a responder. Pai, você tem que ir. Esta é uma chance de compartilhar nossa mensagem com o mundo inteiro. Mariana concordou entusiasticamente. Pense em quantas pessoas você poderia inspirar, quantas vidas poderiam ser mudadas. Beatriz colocou a mão sobre a de Rafael. Vá, querido. Nós cuidaremos de tudo aqui. É hora de levar nossa história para um palco maior. Com o apoio de sua família, Rafael aceitou o convite. Nas semanas que antecederam a conferência, toda a fazenda se mobilizou para ajudá-lo a preparar sua apresentação. João e os trabalhadores forneceram histórias e insights do campo. Carolina criou uma série de pinturas impressionantes para ilustrar a transformação da fazenda. Mariana editou um vídeo poderoso mostrando o impacto do trabalho deles na comunidade local e além. Quando chegou o dia da conferência, Rafael estava nervoso, mas determinado. Diante de uma plateia de líderes mundiais, agricultores, cientistas e ativistas, ele compartilhou a história da Fazenda Rodrigues. Falou sobre os desafios que enfrentaram, as lições que aprenderam e a visão de um futuro onde a agricultura não apenas alimenta o mundo, mas também nutre o planeta. O que descobrimos, concluiu Rafael, sua voz cheia de emoção, é que a verdadeira sustentabilidade não é apenas sobre técnicas ou tecnologias, é sobre pessoas, é sobre comunidade, é sobre entender que somos parte de algo maior que nós mesmos. Cada decisão que tomamos, cada semente que plantamos, tem o potencial de mudar o mundo. O discurso de Rafael foi recebido com uma ovação de pé. Nos dias que se seguiram, ele foi abordado por representantes de países de todo o mundo, todos ansiosos para aprender mais sobre o modelo da Fazenda Rodrigues. De volta ao Brasil, a família assistiu ao discurso de Rafael, transmitido ao vivo. Lágrimas de orgulho brilhavam nos olhos de Beatriz. Carolina abraçou seu filho, pensando no futuro brilhante que seu pai estava ajudando a construir. Mariana já estava planejando uma série especial para seu programa de rádio, inspirada nas reações globais à apresentação de seu pai. Quando Rafael retornou, foi recebido como um herói, não apenas por sua família, mas por toda a comunidade. Uma grande celebração foi organizada com pessoas vindo de longe para parabenizá-lo e expressar seu apoio. No meio das festividades, Rafael encontrou um momento para escapar com João para uma caminhada tranquila pelos campos. Sabe, João, disse Rafael, olhando para as terras prósperas ao seu redor. Quando penso em tudo o que aconteceu, mal posso acreditar.
De uma pequena fazenda lutando contra uma praga, para falar nas Nações Unidas, parece um sonho. João sorriu, sua sabedoria brilhando em seus olhos enrugados. Não é um sonho, Sr. Rodrigues. É o resultado de anos de trabalho duro, amor e dedicação. É o que acontece quando plantamos as sementes certas e as nutrimos com paciência e cuidado. Rafael assentiu, sentindo uma profunda gratidão. E pensar que tudo começou com aquela conversa que tivemos anos atrás sobre cuidar da terra como se cuida de uma família. Ah, mas a lição nunca termina, não é? Respondeu João. Cada dia traz novas oportunidades de aprender, de crescer, de fazer melhor. Enquanto caminhavam de volta para a festa, Rafael refletiu sobre o futuro. A Fazenda Rodrigues não era mais apenas uma fazenda, era um símbolo de esperança, um modelo para um futuro melhor. E embora os desafios continuassem, mudanças climáticas, pressões econômicas, a constante necessidade de inovação, Rafael sabia que estavam no caminho certo. A noite caiu sobre a Fazenda Rodrigues, as estrelas brilhando intensamente no céu escuro. A música e as risadas da celebração flutuavam no ar, misturando-se com o suave farfalhar das folhas nos campos. Rafael olhou para sua família, para os rostos sorridentes de seus trabalhadores e amigos e sentiu uma onda de emoção o atravessar. Este, pensou ele, era o verdadeiro sucesso. Não os prêmios, não o reconhecimento internacional, mas isto: uma comunidade unida, uma terra saudável, um futuro cheio de possibilidades. A jornada da Fazenda Rodrigues estava longe de terminar, mas cada passo era uma afirmação do poder do amor, da perseverança e da crença em um amanhã melhor. E assim, sob o céu estrelado do Brasil, rodeado por campos verdes e corações cheios de esperança, a história da Fazenda Rodrigues continuava a se desenrolar, uma história de transformação, de conexão e de um futuro sustentável para todos.